Então, tendo dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês. Eu, como filha do pastor Sandro, preciso da minha colinha. Não consigo falar sem a minha cola. Mais diferente também do que da pregação expositiva, que eu costumo também gostar de fazer hoje, vai ser diferentezinha, vai ser temática. Romanos 14, a partir do versículo 8. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Amém. Diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Jesus, nesse momento eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor me use, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que essa palavra possa cair, Senhor, em corações férteis, Senhor. Que possa germinar, Senhor, dos nossos corações. E que a gente possa sair daqui diferente, Senhor, do que entramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, quando a gente olha um pouquinho para o contexto, né, de Romanos 14, versículo 8, é mais ou menos um contexto de escândalo sobre o que um faz, o outro não faz. Mas quando a gente para um pouquinho para examinar o peso desse texto, examinar esse texto, a gente pode tirar algumas lições bem profundas da parte do Senhor. Porque será que ele tem de fato sido uma realidade no nosso coração? Será que de fato a gente tem vivido para o Senhor, e se fosse para de fato morrer, a gente morreria pelo e para o Senhor? Eu queria começar contando uma ilustração de um senhorzinho. Existia um senhorzinho e essa história é verídica, é verdade. E a igreja orava por décadas por esse senhorzinho. Ele era bem velhinho, a igreja orava por décadas e décadas e décadas. E aquele senhorzinho não se convertia. Aquele senhorzinho tinha um coração muito duro. Ele era muito resistente à palavra de Deus. Ele não queria saber de Deus. E a igreja continuava orando, 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 e ele não queria saber. Um dia, por algum mistério, ele resolveu aparecer no culto. E era um pregador diferente. Não era o pastor local que estava pregando. Era um pastor convidado que estava pregando. E no fim do culto, quando estavam cantando um hino para terminar o culto, para admiração de todos da igreja que costumavam orar para aquele senhor, ele vai até a frente, ele pega a mão do pastor e eles se sentam junto. E ali ele pede para o pastor continuar expondo aquilo que ele já estava expondo nas escrituras, sobre o plano da salvação. E ali o pastor começa a falar tudo para ele, desde lá do Éden até a redenção, até o Cristo que irá nos buscar e a gente reinando com Cristo em glória. Contou tudo para ele. E falou sobre a missão que nós temos aqui na terra. O ide do Senhor, a missão de pregar o evangelho, a missão de viver uma vida em santidade. E aquele senhor aceitou Jesus, ele foi salvo, mas ele não conseguia parar de chorar. Ele chorava. Mas passou a ser um choro desproporcional. O pastor já estava ficando meio constrangido de tanto choro. E quando o pastor perguntou para ele: meu irmão, amém, mas por que tanto choro? E aí aquele senhor ele não conseguia parar de soluçar, com a face toda enrugada, com as lágrimas descendo. Ele falou para o pastor: pastor, eu desperdicei toda a minha vida. Entendendo agora o que o Senhor falou para mim, o que é o evangelho, qual é a nossa missão, eu joguei a minha vida no lixo. Eu desperdicei a minha vida inteira. E apesar de eu achar que a vida daquele velhinho não foi um desperdício, porque mesmo que tenha sido no final da vida dele, ele aceitou Jesus e uma alma é muita coisa, eu entendo o que ele quis dizer. Ele entendeu que agora ele teria poucos anos para proclamar Jesus. Ele já não teria mais tantos anos assim para proclamar Jesus, para falar de Jesus. E ele já não teria mais tanto vigor. Ele já não teria mais tanta disposição que ele teria se ele fosse mais jovem para proclamar o nome do Senhor Jesus. Agora seria tudo mais difícil, tudo mais devagar, tudo mais complicado. E isso, obviamente, não é um impedimento. A velhice não é um impedimento para ninguém falar de Jesus, mas é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais devagar. E é interessante porque quando esse Senhor ele entende o evangelho, ele entende o plano da salvação, ele entende o que é dedicar uma vida a Cristo. Ele entende o que é negar a si mesmo.
E é interessante porque a sociedade hoje, ela não fala o completamente oposto. O que a sociedade está sempre, o tempo todo dizendo pra gente? Que a gente tem que correr atrás da nossa própria felicidade, que a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, que a gente não tem que ligar tanto assim para as outras pessoas, a gente tem que viver a nossa própria vida, as pessoas não precisam saber, ninguém tem nada a ver com a nossa própria vida. E acaba que muitas vezes nós, dentro da igreja, a gente sem perceber, a gente muitas vezes estamos vivendo de acordo com o que a sociedade diz pra gente fazer. Isso tá tão, às vezes a gente vê tanto nas redes sociais, essas frasezinhas de efeito, as pessoas falam tanto, que a gente sem querer acaba reproduzindo essas próprias coisas na nossa vida. E a gente acaba vivendo uma vida só pelos nossos próprios interesses. A gente acaba vivendo a nossa vida só pelos nossos próprios prazeres, a nossa própria vontade, sem refletir sobre a necessidade dos outros, sobre o que os outros estão precisando, ou sobre o que Deus quer fazer com a gente, como que o Senhor quer usar a gente. E acaba que é isso, acaba a nossa vida toda sendo sobre as nossas contas, sobre os nossos problemas pessoais, os nossos problemas com nossos familiares, e a gente vai vivendo a vida corriqueira e a vida vai correndo, vai passando, como se Deus não existisse. Acaba que a gente vem na igreja, a gente lê um pouquinho a Bíblia no nosso dia, mas o resto do nosso dia a gente passa como se o Senhor não existisse, só vai passando, passando, passando. Então essa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre isso, sobre como não ter uma vida desperdiçada. E essa palavra foi uma palavra que me doeu muito, porque eu lembro que eu passei uma semana. Nossa, foi uma aventura. A África do Sul foi uma aventura. Se eu parar para sentar para contar tudo, só Jesus. Teve uma semana lá na África do Sul, irmãos, que eu passei completamente devastada, completamente acabada. Eu só chorava. Eu só parava de chorar para ir para os projetos. Aí eu voltava, chorava. Aí parava de novo, tem que enxugar, tem coisa pra fazer. Aí fazia, aí depois voltava, chorava. E lá na base tinha uma cruz, tinha uma parte do gramado da base que tinha uma cruz. Porque quando eu ia fazer meu devocional lá perto, eu não podia olhar pra aquela cruz que pronto. Aí voltava tudo de novo, chorava, solução, chorando. Parecia o velhinho aqui. E por que eu tava chorando? Porque eu tava muito nesse dilema de Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu lembro que eu tava passando, antes de eu entrar nessa semana chorando, eu tava um pouquinho desanimada, e aí eu lembro que eu fui numa das intercessões da base. E aí eu lembro que o ministro falou muitas coisas, eu fiquei, desde aquele ministro falando muitas coisas sobre isso, sobre viver as vidas aos pés do Senhor, aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei assim, o que é isso? Então o que é? O que o Senhor quer de mim? E o Senhor trouxe isso para mim. Eu lembro que através de um livro que eu li, a Bíblia e o livro também, e o Senhor foi falando comigo sobre isso, sobre não ter uma vida desperdiçada. Então, o que é? O que é uma vida desperdiçada? É a vida que faz o completo oposto daquilo que a gente leu no texto. É quando a gente não vive para a glória do Senhor. É quando a gente desperdiça a nossa vida, quando a gente não ora, não pensa, não sonha, não planeja e não trabalhamos na direção de magnificar o nome do Senhor em todas as esferas da nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos criou para isso. Para a gente viver de tal modo que faça parecer para o mundo mais o que Ele já é. O Senhor é o quê? O Senhor é maravilhoso. O Senhor também é muito justo. O Senhor é bondoso. A gente estudando os atributos de Deus, a gente vê tudo que o Senhor é. E qual é a nossa missão aqui na Terra? A nossa missão aqui na Terra, uma das, é viver de tal modo que o mundo, através das nossas ações, do nosso modo de viver, possa ver um pouquinho do que o Senhor é, através da nossa vida, da nossa vivência. Que a gente reflita o que o Senhor é. Então, o que é uma vida desperdiçada? É uma vida vivida para si mesmo. É uma vida onde Cristo não é engrandecido. E quando Cristo não é engrandecido, a gente está jogando a nossa vida fora. Se a gente não aponta as pessoas para Deus, para a alegria eterna, a gente está jogando a nossa vida fora. A gente está vivendo para a gente mesmo. Uma coisa é certa, toda boa obra, ela tem que ser revelação da glória de Deus. O que faz uma boa obra ser um ato de amor, não é o ato puro. Não é eu ir lá, olha, pegar a criança no colo, dar sopinha para a criança, não é isso. Mas é a paixão e sacrifício de fazer o próprio Deus conhecido como glorioso,
Quando a gente abraça, por exemplo, uma criança que não sabe o que é um amor de uma mãe, um amor de pai, você está mostrando o amor de Deus para aquela criança. Através de um abraço. Através de um simples abraço. Então, não é para aliviar a nossa própria consciência. Não é para a nossa própria glória. Não é para sentir que você é herói, que você faz alguma coisa. Mas é para a glória de Deus. É para a glória dele. Lá em 1 Coríntios 13, a gente fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E que amor é esse que a Bíblia está falando? Não é o amor a si mesmo, é o amor dos outros? Não. É o amor a Deus e de Deus que faz tudo ter sentido, que faz tudo valer a pena. É esse amor que deve ser demonstrado aos outros. E quando a gente não tem essa prioridade de mostrar a Deus, a gente não está amando. Porque é dele que a gente profundamente precisa. Se a gente entende que é dele que a gente profundamente precisa, a gente quer que os outros também conheçam esse amor. E quando a gente não está amando, a gente está jogando a nossa vida fora. Mas então, como que eu não desperdiço a minha vida? Foi algo que o Senhor colocando no meu coração enquanto eu estava estudando sobre isso naquela semana. É viver com... Eu não desperdiço minha vida quando eu vivo com uma única paixão que exalte a Deus e satisfaça a alma. Viver a vida bem vivida, ela tem que ser de exaltação a Deus e de satisfação da alma, porque foi por essa razão que ele nos criou. Lá em Efésios 1, versículo 11 e 12 fala: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então ele nos criou para ser o louvor da glória dele, para glorificarmos o nome dele. Então, eu separei aqui 3 passos que eu tirei para mim, de como não desperdiçar a minha vida. A primeira coisa é desejar que a minha vida valha por algo tremendo. Desejar que a minha vida valha por algo tremendo. Deseje muito que a sua vida tenha uma importância eterna. Queira isso. Não deslize pela sua vida sem uma paixão centrada em Deus, exaltadora de Cristo. E encontre um modo de dizer, viver e, se necessário, morrer por ela. Cada um aqui foi chamado para alguma coisa. Nem todo mundo foi chamado para ser missionário, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Mas o Senhor chamou cada um aqui para um ministério específico, para um chamado específico. Então, se o Senhor colocou essa paixão no seu coração, vai atrás dessa paixão e viva por ela, viva por Cristo através dela. Não queira ter uma vida pequena, uma vida só centrada em você, só nos seus problemas. A nossa sociedade ela é muito frustrada por um motivo. É porque todo mundo está muito focado em si e nos seus próprios problemas e até mesmo nas suas próprias glórias, nas suas próprias conquistas pessoais. É muito eu e pouco Cristo. A gente vive voltado para nossas próprias vidas. Em 1 Pedro 3, versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que será que as pessoas não têm mais nos perguntado qual é a razão da nossa esperança? Talvez porque a gente parece esperar pela mesma coisa que elas. A gente parece viver da mesma forma que elas. Porque se o Senhor é a nossa glória, irmãos, então é dele que a gente vai se gabar. É o que ele fez, é o que ele é em Cristo. Isso precisa ser a nossa ostentação. A gente não pode se gabar nada a não ser pela cruz de Cristo. O seu carro, a sua casa, o seu emprego bom, nada disso enche os olhos do Senhor Jesus, nada disso enche os olhos de Deus. Então que a gente não venha se gabar de nada, a não ser da cruz de Cristo, a não ser de tudo que ele tem feito na minha e na sua vida. Então, e compartilhar isso com os demais. Porque a verdade é uma, sempre que algo tem um valor tremendo pra gente, a gente ama essa coisa, a gente quer atrair a atenção dos outros para despertar neles essa mesma alegria. Quando a gente gosta muito de uma coisa, essa é o nosso
É a nossa... Se eu gosto muito de uma música, eu envio para os meus amigos mais próximos. Gente, vocês têm que ouvir essa música. Olha só que música boa, muito bom. Por favor, ouve aí. Por quê? Porque eu tô animada, porque aquela música é muito boa para mim. Então eu quero que seja boa para eles também. Eu quero que eles apreciem aquilo junto comigo. Então, se a gente tem que ter esse ânimo com coisas tão, às vezes, banais e cotidianas, quanto mais acerca de Cristo, que é a nossa salvação, é tudo aquilo que nós precisamos. Quão desesperados e ansiosos nós devemos viver a nossa vida para fazer dele conhecido. O segundo passo que eu separei é: assuma riscos pela causa de Cristo. Viver para magnificar Jesus custa muito caro. É necessário abrir mão de muita coisa. Das coisas mais simples até as mais difíceis. E às vezes a gente bota as mais simples como o nosso próprio eu, mas eu particularmente acho que é a parte mais difícil. Eu acho que abrir mão de coisa material é a coisa mais fácil que tem. Se bem que depende, mas é bem mais fácil do que abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão da nossa própria razão, abrir mão do nosso próprio ego, por amor aos nossos irmãos, por amor principalmente a Cristo. Então, a vida cristã é uma vida em chamado, que nos chama a esse risco. E vale a pena arriscar pela causa de Deus. A gente vê Esther. O que ela fala antes de ela entrar ali na sala, né, com o rei Assuero? Se perecer, pereci. Ela arriscou. Ela tomou uma decisão ali baseada na prudência e no amor pelo seu povo, na confiança em Deus, mas ela teve que arriscar ou correr. Ela não esperou um anjo descer do céu e falar: Esther, entre. Não, ela teve que arriscar ou correr, mas ela preferiu arriscar. E custa caro seguir Jesus, tem risco por toda parte, essa é a verdade. É uma vida de risco, tem risco por toda parte. E não há promessa de que quem se arriscar vai ser bem sucedido. João Batista arriscou ao chamar Herodes de adúltero. O que aconteceu? Foi decapitado. Jesus atribuiu louvor a ele. A gente vê isso lá em Mateus 11. Ele se arriscou pela causa de Cristo. Não foi decapitado. Paulo se arriscou em Jerusalém para completar o ministério dele com os pobres. O que aconteceu? Ele foi açoitado. Foi jogado na prisão por 2 anos. Depois, 2 anos mais tarde, foi executado. E quantos nos são os túmulos de tantos e tantos missionários que se arriscaram pela causa de Jesus para pregar para os povos não alcançados, para pregar em outros lugares? O que dizer de Jim Elliot? Aliás, se os irmãos nunca assistiram esse filme, eu indico muito. Terra Selvagem é o nome do filme. Conta essa história em detalhes desse missionário. Ele era um jovem missionário que, junto com outros 4 jovens missionários, foram mortos tentando evangelizar os indígenas da Amazônia equatoriana. As esposas dele, o mais incrível disso tudo é que as esposas deles, apesar da grande dor, continuaram com o trabalho de seus maridos e decidiram continuar na mesma missão, mesmo com os maridos já mortos. E algum tempo depois, elas foram bem-sucedidas naquela evangelização desse povo. A tribo toda se converteu ao evangelho. E alguns anos depois, o assassino do Jim Elliot, ele já convertido ao Senhor e agora líder da igreja naquela aldeia, batizou a filha do Jim Elliot no rio onde seu pai havia sido morto. Às vezes pra gente é um pouco, sei lá, é estranho, né? Parece um pouco, como que é a palavra? Mórbido. Como assim? No lugar onde o cara matou o pai dela, ele vai lá e batiza a filha naquele mesmo rio. Mas ele entendeu que ele morreu para Cristo, que a vida dele, eles morreram para que toda aquela tribo fosse evangelizada e fosse alcançada. E como que Paulo fala? Morrer para Cristo é lucro. Então, isso não foi uma vida desperdiçada. Eles morreram por amor àquelas vidas. Eles estavam lá com o pai. E as esposas entenderam esse chamado, elas entenderam o que Cristo chamou elas também para fazer junto com seus maridos. E Cristo foi glorificado. Então, a maneira que a gente honra a Cristo na morte é valorizar Jesus acima do dom da vida. Mas a maneira que a gente honra Cristo na vida é valorizando Jesus acima das dádivas da vida. Porque viver é bom. A gente tem muitas dádivas que o Senhor nos dá, viver é bom. Então, quando a gente valoriza Jesus acima dessas dádivas da vida, é assim que a gente está honrando Ele. Lá em Salmos 63:3 diz: o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade
e levantarei as mãos a ti em oração. Então, se a gente cai fora de um risco para ficarmos seguros e confortáveis, sem levar em conta aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor está chamando a gente para fazer, a gente está jogando a nossa vida fora. Jesus ama um risco cheio de fé para a glória de Deus. A gente pode ver a história da viuvinha. Ela só tinha o quê? Ela só tinha 2 moedinhas. E ela foi lá e deu aquelas únicas 2 moedinhas que ela poderia, de repente, usar para comprar o pãozinho, alguma coisinha. Não, ela foi lá e deu tudo o que ela tinha. Um risco, mas um risco cheio de fé. Um risco para a glória de Deus. E o Senhor viu aquilo, o Senhor admirou aquilo. Então, a gente não pode fugir dos riscos em prol da nossa comodidade. Não, mas tem aquilo ali, mas é muito difícil, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Não, o Senhor nos chama para uma vida com riscos para a glória dele. O terceiro passo que eu anotei é: seja satisfeito nele. Deus é mais glorificado quando a gente está mais satisfeito nele. Deus é mais glorificado em nós quando a gente está satisfeito nele. Então, viver para a glória do Senhor Jesus deve significar que a gente vivemos alegremente para tornar os outros alegres em Deus. E para tornar os outros alegres em Deus, a gente precisa viver de forma a mostrar que Ele é mais precioso do que a vida. Para fazer isso, é muitas vezes necessário que a gente faça escolhas sacrificiais da nossa vida, baseadas numa certeza de que o engrandecer a Cristo, por meio da generosidade, da misericórdia, de uma vida devota a Ele, realmente satisfaz muito mais do que o egoísmo, satisfaz muito mais do que viver para si mesmo. Então, por exemplo, você não joga a sua vida fora por causa de onde você trabalha, mas sim por como e por que você trabalha. Tudo tem a ver com a motivação do nosso coração. É muito interessante que quando a gente vê os salmos de Davi, ele está o tempo todo falando: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Por quê? Porque às vezes a gente, por nós mesmos, a gente não identifica aquilo que realmente está no nosso coração. Às vezes a gente até pensa que a gente tem uma intenção correta a fazer alguma coisa, mas o Senhor som dos nossos corações, e às vezes por trás daquilo que a gente pensa que está bom, está com uma intenção certa, às vezes está com algo errado. A base, o fundamento, às vezes está errado. Então a gente sempre tem que sondar a motivação de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente tem que sempre estar orando: Senhor, sonda no meu coração, vê se tem algum caminho mau, vê se tem alguma coisa errada, Senhor. Sonda. Então, tudo é sempre o porquê a gente faz alguma coisa e como a gente faz alguma coisa. Não existe mais, eu já falei isso, não existe mais classe espiritual. Não, isso já foi jogado por terra há muito tempo. Um está aqui e o outro está aqui. Não. Nem todo mundo foi chamado, como eu falei, para ser missionário, para ser pastor. Quando eu falo missionário, eu estou falando de missionário de tempo integral. De um modo geral, todo mundo foi chamado para ser missionário, para evangelizar onde quer que você esteja. Quando eu estou falando de missionário, é um chamado específico para sair, para ir para provas não alcançadas. Eu acredito que os irmãos entendam, né? É o que eu quero dizer. Mas, vamos lá, me perdi. Isso aí, nem todo mundo foi chamado para viver missões em tempo integral. Na verdade, o plano é que haja essa parceria entre os que vão e entre os que enviam e mantêm. Mas essa questão, permaneça na sua profissão em Deus. Lá em 1 Coríntios 7:24 fala: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ou seja, o seu pensamento tem que ser: Deus me colocou aqui nesse lugar, e agora eu preciso demonstrar o valor dele nesse trabalho. Se todo mundo fosse pastor missionário, onde estariam os engenheiros, os pedreiros para construir as casas, as professoras para ensinar nas escolas, os empresários para investir nas lojas, que é os lugares onde a gente vai para comprar as coisas, as costureiras para a gente ter a nossa roupa. E por aí vai. Toda profissão digna glorifica ao Senhor. Mas a questão é: a gente tem usado a nossa profissão para desperdiçar a nossa vida, ou ela é uma ferramenta para a glorificação de Deus através da nossa vida? Então, eu te faço esse convite nessa manhã, que a gente venha colocar no nosso coração o objetivo prioritário de ter a nossa vida para a glorificação do nome do Senhor, de fazê-lo ele conhecido na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, em todos os lugares, e não viver a sua própria vida vivendo para si mesmo, apenas focado na sua própria vida.
mas abrindo mão do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, por amor a Deus. Às vezes abrindo mão também até do nosso próprio dinheiro, por amor a Deus, por amor à obra missionária, por amor aos missionários que estão no campo. Que às vezes abriram mão de carreira, de muitas coisas na vida para estar lá também. Então, se Deus tem chamado, se Deus tem colocado no coração dos irmãos algo diferente, tem chamado para alguma coisa diferente, você tem sentido isso no seu coração, não fuja disso. Persiga esse chamado, vai atrás desse chamado. Se você tem uma facilidade enorme para trabalhar com crianças, isso é algo que o Senhor tem acendido no seu coração, então vai atrás disso, se jogue nisso. Se o seu coração queima por evangelismo de rua, se jogue nisso. Se no seu trabalho você tem visto que o Senhor tem colocado pessoas perto de você, você tem tido vontade de se aproximar mais dessa pessoa, de discipular essa pessoa, se jogue nisso. Discipule essa pessoa, pague o preço por essas pessoas. Cada um o Senhor chama, o Senhor coloca no coração de cada um algo diferente, um chamado diferente. Se jogue nisso que o Senhor tem colocado no seu coração, não fuja disso. Não espere um anjo aparecer para te dar uma resposta, um sonho. Não espere, a resposta é uma só. Está na Bíblia. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor Jesus. Já está lá. O que falta é a gente agir, a gente às vezes sair do nosso comodismo e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que o Senhor já tem chamado a gente para fazer. Então, em outras palavras, não desperdice a sua vida. Avançar pela causa de Cristo vale tudo, vale a nossa vida, vale tudo. E esse é o plano de Deus na história mundial. Que pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, cheguem a adorar e a valorizar Cristo como seu tesouro acima de todas as coisas. Não jogue a sua vida no lixo, vivendo para você mesmo, mas pelo contrário, escolha viver por Cristo. Abrace a causa missionária. Abrace o seu pastor, abrace a sua igreja local. Seja você um evangelista onde quer que você vá. Seja um apoiador. Seja um incentivador, tanto da obra missionária, tanto da igreja local, tanto das pessoas que estão ao seu redor. Que a gente venha a ser instrumentos de paz onde quer que a gente esteja. Aquelas pessoas que as pessoas olham, eu posso contar com esse aqui, eu posso contar. Pô, a pessoa comprometida, uma pessoa compromissada com as coisas de Deus. Uma pessoa que na hora do trabalho, quando tem aquela desavença, em vez de ser aquele que vai botar a pilha para pegar mais fogo ainda, vai ser aquele que vai tentar apaziguar. Aquele que vai fazer a diferença. E através dessas ações, a gente já está pregando o evangelho também. É necessário as palavras? Com certeza. Necessárias demais. Mas as nossas ações pregam demais também. As nossas ações têm que ser aquilo que vai abrir o coração das pessoas para a palavra do Senhor Jesus. Então abrace isso. Pregue o evangelho com palavra, com ações, com toda a sua vida. Não desperdice a sua vida. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Essa tem sido a minha oração para o Senhor. Senhor, eu não quero desperdiçar a minha vida. Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? O Senhor tem colocado no meu coração algo diferente de ir para a África, mas talvez Ele vai colocar no seu coração, às vezes, de começar algo diferente aqui. Um ministério diferente aqui, algo diferente aqui que o Senhor está colocando. E às vezes a gente, ao invés de ir atrás daquilo que o Senhor está colocando, a gente está fugindo. Não, tem meu trabalho, não, tem isso. Quando na verdade, às vezes o que falta é só abrir mão um pouquinho do nosso próprio comodismo, da nossa própria vontade, do nosso próprio conforto, em prol daquilo que a obra está nos chamando, em prol daquilo que o Senhor está nos chamando. Então que a gente não queira chorar no final da nossa vida como aquele senhorzinho. Caramba, eu desperdicei a minha vida. Que a gente no nosso leite de morte, não só quando a gente já estiver idoso, porque a gente nem sabe se a gente vai chegar lá, né? Morre criança, adolescente, jovem, adulto, de meia idade o tempo todo. Mas que a gente não queira chegar no final da nossa vida chorando, falando, eu desperdicei a minha vida, poderia ter feito muito mais. Mas que a gente queira, se for necessário, até morrer gloriosamente como Jim Elliot, por amor de Cristo, amém. Que a gente escolha ser um vaso na mão do Senhor. Que a gente escolha ser na mão do Senhor para que Ele faça aquilo que Ele quiser com a gente. Que essa seja o nosso foco, que essa seja a nossa missão de vida. Senhor, e às vezes a gente pensa, a gente até canta louvores sobre isso, sobre morrer por Cristo, mas às vezes o mínimo do mínimo do mínimo. Às vezes abrir mão de coisas pequeniníssimas. Às vezes da nossa própria preguiça. A gente não abre.
E a gente vai e canta louvores, às vezes que falam sobre morrer por Cristo, eu morreria pelo Senhor, faria isso, faria aquilo. Só o faria, mas acaba que a gente nunca faz nada. Porque a gente fica sempre esperando um imaginário perfeito, a ocasião perfeita. Quando, na verdade, o que o Senhor espera de nós é um posicionamento hoje e agora, de não desperdiçar a nossa vida vivendo só pra gente, mas de tomar uma posição nele e fazer aquilo que ele tem chamado cada um de nós para fazer, amém? E foi muito doído quando ele falou comigo sobre tudo isso, porque eu me dei conta de tantas coisas que eu teria que renunciar, de tantas coisas que eu sempre tive sonho de fazer, que eu sempre tive sonho de viver, mas não poderia mais fazer, porque por conta daquilo que ele tem colocado no meu coração. Mas é importante, de verdade, a gente ter essa ciência de que vale a pena. Vale a pena, às vezes a gente não vai ter nenhum resultado, nenhum tesouro aqui na terra, mas o que mais vale, o que mais importa, a gente ter isso em Cristo, a gente saber que Ele é o nosso tesouro aqui na terra. E que Ele é o nosso tesouro lá no céu quando todos nós partimos ou até que Ele venha. Então que a gente de verdade, a gente coloque o nosso coração diante dEle. Que a gente possa botar diante dEle e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Por que o Senhor tem me chamado? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança? Como o Senhor quer fazer comigo? Que essa venha a ser a nossa oração de todos os dias. Amém, irmãos? Eu agradeço, pastor, pela oportunidade. E amém. Acho que a gente pode... Convido os irmãos a se colocar de pé. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando com os irmãos, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado também comigo, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor venha colocar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, arder no nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, para a sua honra e para a tua glória, e que em todos os momentos, Senhor, o seu nome possa ser glorificado, Senhor, na nossa vida, Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Senhor. A viver de tal modo, Pai, que o Senhor seja glorificado, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor na nossa vida, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por favor, não nos deixe, Senhor, desperdiçar a nossa vida, Senhor. Não nos deixe, Senhor, jogar a nossa vida fora, Senhor, jogar a nossa vida no lixo, Senhor, vivendo só pra gente, Pai. Mas nos ajude, Senhor, a te amar, Senhor, até o ponto, Senhor, de renunciarmos, Senhor, a nossa própria vida, a nossa própria vontade, em prol do seu evangelho, Senhor. Em prol, Senhor, para que o seu nome, Senhor, seja proclamado até os confins da terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.